Queridos irmãos, agora dando sequência no vídeo 145. Então, os espíritos das trevas, ali menos esclarecidos, eles chegam e deparam só com os encarnados. Aquele ectoplasma que os benfeitores espirituais envolve ali o esquife, né? Que muitos falam caixão, vamos assim, né? Os espíritos das trevas não conseguem enxergar o caixão. O ectoplasma leva o caixão a ficar invisível aos olhos desses espíritos. E quando eles sepultam o caixão lá no túmulo, coloca lá no túmulo, esses espíritos das trevas, eles vão lá ver, ficam observando assim, sabe? Olha para cá. Eu falo que eu já presenciei isso, gente. Tanto no mundo espiritual quanto aqui no plano físico, através da vidência. Eles ficam olhando assim e ficam perguntando pro outro, mas o que estão fazendo aí nesse túmulo aí? O que estão fazendo? Eles não conseguem ver o caixão por causa do envolvimento do ectoplasma que tem em volta. O caixão se torna invisível para eles, viu? Que estão no nível inferior. E esse fluido é de nível superior. Então eles não conseguem enxergar, porque eles estão no nível mais inferior. Aí eles olham, vê que não vê caixão nenhum, pica a mula. Você viu a proteção divina para aquele que aqui na terra tem paciência? Você viu só aquela passagem? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que encontrais cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Então por isso que a gente tem que ter paciência, gente. Porque é de lá que nós recebemos o nosso galardão. Esse é um galardão. Agora você observa que isso tudo é conquista nossa. Não é Deus que nos dá. Nós é que conquistamos ir para o umbral. Nós é que conquistamos o umbral. Quando nós pisamos na casca da banana aqui na terra, andamos contramão. O sofrimento lá no umbral é nós que conquistamos. Esse tratamento no plano espiritual, esses espíritos virtuosos, é conquista, mérito. Esse envolvimento de ectoplasma no caixão é mérito. Não é que Deus está dando mais aquele e menos aquele outro, não. Porque você acabou de narrar isso aí agora, né? Que foi muito bem tratado pelos bons espíritos. E o anterior caso, você já falou que as trevas já arrancou de dentro do caixão. Então quer dizer que Deus dá privilégio para um e para o outro não. Não. Aquele que foi arrancado dentro do caixão ali, ele fez por merecer em vida. Tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida. Tudo é conquista. Deus não dá nada, gente. Nós é que conquistamos. Procuremos entender estas questões. Fica mais fácil a vida. A gente começa, assim, a enxergar a vida com outros olhos, mesmo em meio às dificuldades. Quando uma pessoa chega e nos humilha, nos traz, entendeu? Nos calunia, a gente agradece a Deus. Oh, meu Deus, ilumine essa pessoa não sabe o que faz. Como Jesus disse lá 2000 anos atrás, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então as pessoas quando me traem, quando me caluniam, sabe?
quando descem além em mim, eu penso assim, pô, meu pai, muito obrigado por essa pessoa estar agindo desse jeito comigo. Sabe por quê? Porque é melhor que as pessoas façam isso comigo do que eu fazer com elas. Gente, é melhor ser caluniado que caluniar. É melhor ser humilhado que humilhar. Gente, e o desencarne da pessoa que é apegada a bens materiais? Nossa Senhora, é um sofrimento que você nem imagina. Pelo amor de Deus. Olha, a pessoa, primeiramente que essa pessoa, ela não sabe, ela não fica sabendo que... Ela não fica sabendo, ela não sabe que desencarnou. Você entendeu? Porque o apego dela às coisas materiais é tão grande que hora que se esvai as energias dos órgãos do corpo físico, que é o fluido vital, em vez dela ir parar no umbral, ela é atraída para os bens materiais dela. Mas não é os bens que a atrai. Ela que está tão ligada aos bens materiais que ela lá para a fazenda dela. Lá para aquele dinheiro dela. Aqueles bens materiais dela. Por isso que existe aquela história de assombração. Assombração é nada mais que espíritos primitivos, materialistas, apegados a bens materiais que não se desprenderam ali de seus bens materiais, da sua fazenda, do seu imóvel. Ficou ali. Você entendeu? Até um dia, com o tempo, cair a ficha. Ué, mas tá acontecendo alguma coisa errada comigo aqui, ué? Eu converso com todo mundo, ninguém conversa comigo. Mas isso, gente, encontra-se no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual, onde nós vamos ler esse capítulo do livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual, e nós vamos fazer um discernimento, nós vamos fazer fazer uma separação assim, esmiuçamento, fazer um esmiuçamento desse capítulo, para você entender um pouquinho melhor. Porque tem muita gente que está lendo esse capítulo e não está entendendo. Porque lá existe tudo que eu estou dizendo e 1 bilhão de coisas a mais, só que as pessoas não conseguiram enxergar até agora. As pessoas só estão conseguindo enxergar a vestimenta, não sei o quê. Mas não é só isso não, gente. Por isso que chama Laboratório do Mundo Espiritual. É onde a pessoa se relaciona com o outro dentro de casa, se convive com o outro, conversa dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Fica dentro das residências, morando. Sabe? Então, o processo desencarnatório, ele é de uma complexidade que você não tem noção também. Você não tem noção de quanta coisa acontece. Quantos espíritos são arrancados de dentro do túmulo, porque ficam ali, dormindo, fingindo que estão dormindo. E aqueles espíritos, gente, que ali presos ao corpo físico, você entendeu? Que ele sente os macrófagos, que são os micróbios, né? Ele sente os micróbios consumindo o corpo físico dele, mas ele, por se encontrar ali tão materializado, tão preso àquele corpo de matéria ali, aquela impressão, ele sente os vermes corroer ele, consumir ele.
Ele sente tudo. E como o corpo físico é composto de 70% e 75% de água, né? E o resto são ossos, carne, essas coisas, tal, musculatura. Então chega um período que o caixão praticamente fica cheio de líquido, né? Fica cheio de líquido. E o espírito ali no meio, mergulhado. E ele naquela impressão toda. E aquelas pessoas, gente, aqui na Terra, que foram assim, pessoas assim tão perturbadas no bom sentido, sem amor nenhum, que entram naquele estado de morte aparente, naquela letargia, naquela catalepsia, onde constata-se o óbito, mas depois que enterra o indivíduo, depois de umas 3, 4 horas, ele enterrado, ele acorda lá embaixo do túmulo, do chão. E por falta de oxigênio, asfixia, ele morre. Até que algumas vezes, curioso, qualquer coisa assim, uma hora, numa autópsia, qualquer coisa, vai fazer tal lá por algum motivo, o corpo está virado de bruço. Que a pessoa acordou e morreu asfixiada lá embaixo do túmulo. Tem um motivo, gente. Então, olha, o melhor é andar de acordo com as leis de Deus. Porque quem anda de acordo com as leis de Deus, ele deita para dormir, você entendeu? E ele dorme. Ele deita para dormir depois de um dia de trabalho. E ele dorme. E a hora que ele abre os olhos, ele já se vê em outro ambiente, dias e dias depois. Não presencia nada. Muitos acidentes de carro, de caminhão, também não sendo motivos de imprudência, causa imprudência, as pessoas também não vê nada. Quantas psicografias através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, os espíritos vindo dizendo para os teus pais: não lamente, não chorem, porque nós não vimos nada. Foi apenas um apagão, um sonho, como se fosse um sono. E que de repente nos vimos amparado pela vovó fulana de tal, pelo vovô tal, pelo titio tal, Nós não vimos quando nós fomos alvejados. A pessoa às vezes foi assaltada e reagiu a um movimento brusco ali, né? Um movimento inesperado. Nós não vimos, mamãe, papai, nós não vimos nada. Nós não sentimos nada. Porque de fato aquela pessoa não viu. Aquele ser não viu. Nem o corpo físico dele viu, sentiu. Porque na hora
o choque é tão grande que ocorre um inebriamento no eu, que expulsa o espírito do corpo físico e leva ele a um estado de choque. Que ele fica entre aquele claro escuro, sem saber o que aconteceu. Então ele não vê. Uma senhora, ela procurou Chico Xavier, mãe e filhas, procurou Chico Xavier, mas nunca narrou ao Chico o que havia acontecido com o teu marido. E um dia vem lá uma mensagem, depois de vários anos, várias vezes que ela foi a Uberaba, veio lá a mensagem do marido dela. Meu amor, fulana de tal, minhas filhas, não se preocupe porque eu não senti o momento em que fui perfurado pela arma branca, pelas facadas. Eu não senti dor nenhuma, eu não vi aquele momento acontecer. Eu não vi aquele momento acontecer. Porque aquela esposa, aquela mulher, ela achava que o marido tinha sofrido muito por causa de mais de 10 facadas o marido havia recebido. E ele era uma pessoa boa, sabe? E a pessoa que o matou estava influenciada. Então ele era uma pessoa justa. Então ele não sofreu nada no corpo físico. Ele foi levado para o plano espiritual, regiões boas. Foi clinicado, foi tratado e depois foi trazido para comunicar ali com os seus familiares. Dizendo, eu não senti nada, eu não vi nada. Se eu falar aqui que senti alguma coisa, eu estaria mentindo, mas eu não senti nada. Não se preocupe, porque eu estou bem. Minha avó Leontina, que é uma das que me assessora, me ajuda, né? Devo muito a ela. Me lembro dela muito no corpo físico, né? Porque convivi com ela há muitos anos. Nossa, tive esse prazer de conviver no corpo físico com ela. Né? Acredito que até ali por 18, 19 anos, acho que eu ainda convivi com ela, mas eu aproveitava demais dela, sabe? Porque eu brincava muito com ela. Então ela usava um lencinho na cabeça, assim, sabe? Aquelas pessoas mais idosas, antigamente, né? Eu chegava assim na casa do meu pai, onde eu morava com o meu pai, eu puxava o lencinho dela por trás, assim, sabe? Ela ficava brava, ela me dava uns tapas assim, assim, ai menino, para! Ih, menino, para! Você viu que eu não tenho noção, né, assim, não é que eu não tenho noção, eu não tenho, comigo não tem essa frescuragem não, gente. A mensagem é passada assim, simplesmente para você raciocinar, que nós temos que falar a verdade de uma forma assim natural, liberal, sem frescuragem. Eu vou ficar aqui medindo palavras para poder... Lógico que eu não vou ofender os outros assim, de outras formas. Eu tenho bom senso, eu tenho ética, entendeu? Aí ela, para menino, para menino. Tá. História da minha avó. Aí, gente, tá, eu morava com o meu pai, né?
E meu pai trabalhava na roça, ia levantar todo dia 5 horas da manhã para fazer o almoço dele, porque ele era assim, ele trabalhava na roça, carpindo café, apanhava café, roçava pasto, tá vendo? Eu não tenho vergonha de dizer isso não. Poxa, eu vou ter vergonha da minha origem? Ah, que isso? Quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou, que não quiser, é um favor. Essa é a verdade. Porque o que importa é o meu caráter, é a minha moral. A árvore se reconhece pelos frutos. Então, meu pai todo dia levantava às 5 horas, a primeira coisa que ele fazia era o café. E ele fazia e levava lá no quartinho uma xicrinha de café para minha avó. Ele chegava lá e falava assim, mãe, ô mãe, mãe. Ela, ó o cafezinho, mãe. Ai, olha que momento gostoso. Não é gostoso esse momento? Você não tem saudade assim da sua mãe, assim, de um momento como esse? Pare no tempo. Gente, a gente tem que parar no tempo e analisar essas coisas gostosas que a gente não vive mais. Hoje os filhos abandonam os pais abandonam os filhos, sabe? Ninguém tá nem aí por ninguém. O descaso hoje é muito grande. Mas Deus está vendo tudo, né? Então, meu pai ia lá, levava uma xicrinha de café todo dia para minha avó. Todo dia. E ela tomava, meu pai pegava e levava a xicrinha para a cozinha. Ela tinha até a xicrinha dela, que já era especial dela. Ela não tomava muito café, não, era só um golinho assim. E um dia, aí meu pai, hora de sair para trabalhar, meu pai pegava e falava assim, mãe, já tô indo, benção. Ela falava, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Eu falo que eu via isso acontecer. Tá bom. Aí, gente, quando foi um dia, a véia deu golpe nele. Acho que a pessoa, se no plano espiritual não vai ter café, eu vou dar o golpe no Zezé. Zezé era o meu pai. Achava meu pai Zezé. Eu vou dar o golpe dele. Eu vou tomar o café primeiro, porque eu não sei se lá tem café. Eu vou picar mula e não vou falar pra ninguém. E assim ela fez. Mãe, ô mãe, toma um xícara de café aqui, mãe. Aí ela tomou, tal, virou pro cantinho dela. Meu pai terminou de fazer o almoço. Mãe, tô indo já pra roça, viu? Benção. E ele não saía enquanto ela não respondia. Enquanto ela não respondesse. Benção, mãe. Mãe. Ô, mãe. Benção. Ela não respondia. Meu pai foi lá ver. No que ele foi lá ver, ela já tinha picado a mula. Ela já tinha catado a roupinha dela, colocado dentro da malinha e vou pro mundo espiritual, porque ela não sabia dessa lá tinha guarda-roupa, também tinha loja para comprar roupa e nem café para tomar. Ela catou e vazou. Gente, morreu igualzinho um passarinho no ninho. Mas o que essa mulher fez em vida? Olha, essa mulher foi do tipo, eu me emociono, sabe, falar dela. Essa mulher foi assim, foi uma pioneira do espiritismo na região onde ela morava. Você entendeu? Essa mulher não tinha dia, não tinha noite para ajudar o próximo. Ela não viveu a vida dela e nem para ela. Ela viveu para os outros. E ela vive até hoje para os outros. É óbvio que hoje ela vive um pouco para ela, mas ela cuida com carinho, com amor imenso das pessoas. Todos aqueles que a procura, ela os auxilia com aquele carinho que ela sempre teve por todo mundo no corpo físico. Mas desencarnou como um passarinho no ninho.
virou para o canto, dormiu de novo, acordou na pátria espiritual, consciente, como ela já trabalhava na colônia do professor, deu continuidade ao trabalho no plano espiritual, o qual no departamento ela já trabalhava. Ela não demorou para recobrar a consciência. Foi no estalo. Ela desencarnou num dia, no outro dia já estava na colônia trabalhando. E desde o momento que chegou na colônia, através do desencarne, nunca mais deixou de ajudar ninguém. E até hoje ela ajuda, no ano de 2020. Eu digo a data, porque senão a pessoa daqui 50 anos vai falar assim, mas até hoje será que ela não reencarnou ainda? Não, 2020. Então, tal vida, tal morte, gente, morte física, porque existe a imortalidade da alma, ninguém morre, a vida prossegue. Vamos ao próximo vídeo, porque senão eu vou começar a chorar aqui, igualzinho neném novo.